Olá pessoal, eu sou Maurício Maciel, estamos novamente aqui para mais um MBA Talks. Hoje estou novamente aqui com meu sócio Caio Quincoses e a Vanessa Sade, do Grupo Marista. Tudo bem, Vanessa? Obrigado pela presença aí novamente. Obrigada a vocês por me chamarem para participar e contribuir com esse momento aqui. Excelente. Bom, a gente teve um episódio anterior, né, em que a gente falou, já apresentou a Vanessa. A Vanessa é do jurídico da Procuradoria Jurídica do Grupo Marista, mais de 20 anos de experiência na área civil empresarial, focada ali nas questões contratuais da PUC Paraná, da Universidade Católica de Santa Catarina, Hospitais São Marcelino, Champanhar e Cajuru, e Hot Milk, Ecossistema de Inovação da PUC. A gente falou no último papo sobre gestão de contratos, né? A Vanessa trouxe muitos insights interessantes sobre isso. E a gente conversando, né, a gente sabe que a gestão de contratos ela é para a gente otimizar o tempo, né? Surgiu até nessa questão da gestão de tempo como sendo um dos pontos centrais, um dos desafios centrais. Mas você precisa otimizar o tempo em algumas questões que são possíveis de se otimizar o tempo para você ter mais investimento de tempo, esforços e inteligência jurídica para questões mais complexas, né? Me conta um pouquinho, eu sei que vocês fazem muitas parcerias estratégicas, como é que funciona isso? E qual que é o papel do jurídico nessas questões de maior complexidade? Sim, é isso mesmo. Essas questões, né, de parcerias estratégicas, elas são justamente o oposto da questão da padronização dos contratos, né? Porque se de um lado a gente pode padronizar muitas questões, de outro lado a gente não pode padronizar, por envolver questões mais específicas e mais estratégicas, né? Então, essas questões geralmente são questões relacionadas a negócios inovadores ou aqueles momentos de ousadia, né, daquelas pessoas que estão ali à frente do negócio que fazem com que o negócio cresça, né, e expanda, criem coisas novas. E nesse momento que o jurídico é muito importante, né? Ele está desde o início dessa negociação. Porque, como você disse, a gente precisa otimizar o tempo para participar das questões mais estratégicas. E nesse caso, se a gente for envolvido só num momento final, às vezes a gente acaba frustrando, né, muitas expectativas dessas pessoas, porque elas vão mapeando todo um projeto ali, fazendo e negociando com parceiros estratégicos que estão no mercado, e quando de repente chega na hora de formalizar aquilo, tudo que eles pensaram que poderia acontecer, bate na trave em algumas questões jurídicas. Então, se o jurídico tiver desde o início na mesa, né, dessas negociações, ele já consegue ir trazendo alguns pontos que vão fazendo com que eles arrumem a rota de forma mais rápida, né, e de modo a não frustrar nenhuma negociação e a não trazer nenhum retrabalho depois. E isso pode ser impactante, às vezes, até para não perder um negócio, né? Porque assim como um parceiro estratégico pode estar com a gente, ele pode estar com o concorrente. E se o concorrente já tiver com o jurídico e já tiver uma facilidade maior ali na hora de negociar, ele vai firmar com outra pessoa. Então, o jurídico estando junto, ele consegue, né, prever ali, por exemplo, questões mais que não obstaculizem ali o negócio. Então, ele já desde o início já vai dando um rumo ali para que eles arrumem a rota e sigam de uma maneira mais viável. Eu acho que o jurídico, na verdade, ele tem hoje em dia o grande papel de viabilizar esse tipo de negócio, porque a gente está ali não para burocratizar ou não para falar, não, tem problema, mas simplesmente para falar para essas áreas, né, que são as inovadoras e que estão ali à frente do negócio, falando, ó, aqui tem o risco disso, tem o risco daquilo, se você seguir dessa forma, talvez o risco reduza. Na prática, né, qual que é a chance de você ter esse risco, né? Então, ele ajuda a gente com as informações e a gente vai norteando ali as decisões deles no dia a dia. Então, nessa hora, né, mais consultiva, a gente está ali, né, para ele amoldar o negócio dele. E depois para colocar tudo isso no contrato, porque um contrato a gente já tem ali, a gente já prevê
tudo aquilo que pode dar de errado. E o contrato, não que a gente entenda que vai dar alguma coisa de errado, mas se você já sabe ali, se acontecer isso, a gente vai fazer isso. Se não der certo, então a gente vai parar e vai fazer dessa forma aqui, que daí vai ficar bom para mim e para você. Então é uma relação sempre de ganha-ganha, né? Ninguém quer ganhar vantagem num contrato, a gente quer sempre, sabe, fazer uma relação que seja boa para todo mundo e que, se não der certo ali o negócio, que ambas as partes possam sair melhor, né? Sem muito prejuízo, né? Além do tempo e do aprendizado, né, que teve, para seguir adiante. Você falou tanta coisa importante em tão pouco tempo, e eu vou destacar duas aqui que eu considero assim fundamentais. O jurídico interno está me falando que tem esse papel, e eu acho que o jurídico externo, aqui na qualidade de advogados externos, a gente também enfrenta isso. Eu acho que o nosso papel é ser criativo, né? É criatividade para viabilizar aquilo que as partes querem, porque quando as condições comerciais chegam para a gente e falam assim, coloque isso no papel, aí a gente vai falar, tá bom, e quem que vai ser o dono da propriedade intelectual, por exemplo, né? Para citar uma situação. Putz, isso não foi discutido antes, né? E aí você começa a ter que pensar em formas de viabilizar aquilo ali. Então, acho que a criatividade é muito, muito, muito importante. E a outra coisa que eu acho fundamental você ter falado, que eu acho que é subestimada, e o Maurício, ele é aqui eu vou até jogar os louros para ele, porque eu acho que ele faz isso muito bem, fazer uma pergunta simples. Qual é a chance disso dar problema? Porque às vezes a gente fica tão incomodado com um risco, que na verdade é um risco técnico, é um risco jurídico, mas na prática, quantas vezes você viu uma discussão sobre determinado assunto? Vamos em frente, é um risco calculado, né? Eu acho que risco ruim é o risco desconhecido. E aí você também falou, né, na questão de risco. Então, só queria realmente ressaltar essas duas características que eu acho importantíssimas para o advogado interno e para o externo. Primeiro, criatividade, e segundo, probabilidade. Né? Pragmatismo, né? Eu falo que tem que ser pragmático. Às vezes tem um risco teórico, mas na prática, quem que vai levar esse problema? Quem que vai questionar isso? Né? E aqui é até interessante, né, o paralelo, que no episódio anterior, quando a gente falou de gestão de contratos, você falou muito de ter o script, né, já pronto para quem for negociar. E aqui você tem uma situação em que geralmente essas parcerias, cada parceria tem um modelo diferente, então você não tem como antecipar um script, né? Então você tem que ter a pessoa do jurídico com todo o repertório dela que vai fazer o script na hora, né? Quais são as perguntas que tem que ser feitas naquele momento para ter certeza que aquele negócio vai ser viabilizado, que depois que todos os pontos necessários vão ser tratados para colocar no papel, né? Exatamente isso. E a gente precisa ser muito criativo mesmo, né, para imaginar lá na frente o que vai acontecer. E o jurídico realmente ele não tem esse papel de decidir. O nosso papel realmente é só falar assim, olha, eu enxerguei, né, todos esses riscos aqui, e a pessoa que está ali no negócio, na operação, que vai falar, a chance disso aqui acontecer realmente é muito remota, então eu vou em frente. E se não existisse, né, a assunção desses riscos, talvez a gente não teria tanta riqueza, né, nesses negócios. Então, para todo negócio, né, existe uma assunção de um risco, mas não que esse risco seja uma coisa negativa, mas é uma ferramenta de gestão, como ele falou, né? A gente tem que entender quais são e saber exatamente, né, onde a gente está pisando. O difícil é não saber onde a gente está pisando e deixar, né, acontecer assim como, de repente, as coisas irem surgindo, e assim que as coisas acabam, às vezes, dando errado ou gastando mais recursos do que você imaginava, tanto de tempo, né, tanto de dinheiro, quanto de pessoas ou de estrutura. E é isso que a gente não quer, né? A gente quer que o saia vá pelo trilho que a gente imaginou ali que ia percorrer. Agora, eu queria te fazer uma pergunta mais fugindo um pouquinho do jurídico, né? Porque eu acho que o tema central aqui das parcerias estratégicas também é um tema bastante rico. Porque, bom, aí você me confirma do que a gente está falando, né, dessas parcerias, mas eu vejo como sendo uma oportunidade de você juntar. Eu sempre falo, né, Caio, que minha
uma das palavras que eu mais gosto é sinergia, né? Então você junta a fortaleza de duas partes, né? Imagino que vocês, como grupo marista, vocês têm já pontos fortes, riquíssimos. O core de vocês são muito bons, porque tem um longo tempo dedicado a isso, uma alta especialidade, mas tem outras oportunidades, né, que têm relação com o core de vocês, mas que exigem outras expertises que vocês não têm. Então aí imagino que surjam as oportunidades de parceria jurídica, de parcerias estratégicas, né, em que você aproveita o core de outras pessoas com o core de vocês para fazer algo novo. É mais ou menos nessa linha. As parcerias estratégicas, elas normalmente são, né, exatamente como você está falando. A gente tem ali, né, a PUC, né, por exemplo, reconhecidíssima nessa área de educação, né, e uma instituição altamente robusta, né, quando se fala disso. E às vezes tem outras empresas que têm outras questões, né, que são objeto social dela, que se aliadas a esse nosso elemento vão trazer uma coisa muito melhor. Eu acho que hoje em dia, né, as pessoas estão trabalhando muito em colaboração, né? Então você vê hoje grandes marcas fazendo colaboração com outras para conseguir, né, se sobressair no mercado. Até esses dias eu estava lendo um caso lá da Lego, né, que diz que a Lego teve uma época que ela estava super mal e que daí ela começou a fazer colaboração com, por exemplo, Star Wars ou Minecraft, e que daí que ela saiu, né, do vermelho, por causa dessas colaborações. Então, eu acho que esse exemplo da Lego, assim, é um exemplo bem forte de uma grande parceria estratégica, né? Quando você pega, né, ou às vezes uma marca, ou um know-how, ou uma inovação de outra empresa, une a tua e traz ali duas grandes empresas, sabe, tratando dos seus pontos principais em conjunto, entrelaçando ali as atividades, sabe? Então, são duas grandes empresas, né, que estão fazendo parcerias ali para se tornar ainda um negócio muito maior. Então, sempre está relacionado assim, a uma expansão de negócio, né, a questões relativas à propriedade intelectual ou a inovações, né, de parceria, assim, cada uma com o seu objeto, que se unem e formam uma coisa nova. Então, está sempre relacionado, assim, a essas questões, assim, de inovação, software. Sempre tem, assim, duas grandes empresas envolvidas e um produto novo, eu acho, saindo desse negócio. A gente comentou também no episódio anterior muito sobre as cláusulas pétreas de uma empresa, né? E aqui a gente está falando, olha, são duas grandes empresas que vão se juntar ou para fazer um produto ou para fazer uma ação, enfim, se juntam para alguma finalidade. E do outro lado, provavelmente vai ter também uma outra empresa com as suas cláusulas pétreas, né? Então, na tua experiência, quais são as cláusulas que mais geram debate, assim, nesses contratos de parceria, esses contratos estratégicos? Olha, eu acho que é muito relevante essa questão mesmo que você colocou, porque hoje em dia, né, a gente vê muito contrato padrão, é a nossa cláusula, é isso que vai acontecer. E quando se tratam de duas grandes empresas, né, tem ali cada uma com as suas empresas. Mas eu acho que entra naquela questão de relação ganha-ganha, sabe? E de bom senso, de justiça. Porque assim, ninguém quer ganhar mais do que ninguém. O que é justo para mim é justo para você. Então, por exemplo, daí você pega, assim, por exemplo, vem um contrato assim que está abusivo, né, da outra empresa, está falando, não, questão de dados, você vai se responsabilizar, vai pagar ilimitadamente, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí você chama, né, essa parte para sentar numa mesa e fala assim, ó, aqui se acontecer isso e aquilo, vocês estão prevendo, né, que vai acontecer isso. Aí quando você olha assim para a pessoa, tipo, é assim mesmo, né, que você está vendo? Aí a pessoa até se sente mal, assim, quando ela está colocando uma cláusula, né, que não é tão justa. Você fala, então, só que daí você já tem que vir com uma solução, né? Falar assim, ó, não seria mais justo, né, se a gente fizesse que dessa forma quem, né, tiver a responsabilidade, qual que é a minha maior responsabilidade nesse contrato? Daí vamos supor que seja, o meu é o conteúdo, então é os direitos autorais sobre o conteúdo.
né? Então, tudo que for relacionado ao meu conteúdo, pode deixar que eu vou me responsabilizar, mas se for ali relativo a software, a tua questão ali de der um problema de software, não é mais justo, né, que você responda. Então, vamos dividir isso daqui, cada um, né? Então, você traz o bom senso para a mesa, sabe? E daí discute frente a frente, né? Não fica só no papel, você chama a pessoa para uma conversa e já pontua e já traz uma solução. Para falar assim, ó, aqui acho que é mais justo, não tenta impor a tua questão, mas você traz assim, o que é justo nesse caso, né? O que você acharia justo para você? Para nós é justo se fosse assim. A gente se responsabiliza pelo que a gente está fazendo. Você não se responsabiliza por aquilo que está fazendo? Então, vamos fazer essa cláusula assim? E daí você vai chegando num bom senso, sabe? Porque aí pode ser que seja, às vezes, uma multinacional, né? Uma empresa que as regras vêm de fora do Brasil. Mas, mesmo assim, quando você chama para o bom senso e fala, né, para a pessoa, ó, mas aqui está falando que vai ser assim, é isso mesmo que você está falando, né? Você acha que é justo? Não, então a gente vai ter que ou rever a remuneração para cobrir todo esse risco, ou como que a gente vai, então, fazer isso? Daí você vai conseguindo negociar, sabe? Porque é tudo uma questão de bom senso, mesmo em se tratando de empresa de fora do Brasil, aqui eu acho que sempre é questão de bom senso. De novo, a criatividade, né? Você falou para gerando essa... E você vê, do outro lado, sempre a mesma prática de levar o jurídico desde cedo? Então, quando você entra, o outro lado também já está com o jurídico deles ou não, né? Ou você tem que levantar os pontos e o outro lado ainda não está entendendo, né? Quais são as preocupações? Olha, muitas vezes a gente vai para reunião e só tá a gente de jurídico, sabe? E daí tá os executivos mesmo da empresa, né? E a gente tá ali, ninguém precisa falar, né, que trouxe meu departamento jurídico aqui. A gente tá ali como se fizesse parte do negócio, mas eles sempre gostam de apresentar. Mas a partir do momento que tem um jurídico de um lado, aí é meio ético você já falar, né, que vai ter o teu jurídico para que a outra parte também traga o jurídico para a gente ficar em nível de igualdade. Mais uma vez pela relação ganha-ganha, né? Por que a gente vai ganhar vantagem já estando com o jurídico se a gente acha que é importante? Então, dependendo do nível assim de amizade com o parceiro, a gente já, desde o início, já fala, vai estar meu jurídico, né? Tudo, e daí eles gostam de envolver também, porque aí eles falam, não, se vai estar o jurídico deles, então o meu também vai estar. E o quão cedo vocês entram? Porque a gente fala desde o início, mas é claro, né? Você tem um momento de idealização do projeto, da parceria, que imagino que esteja em nível de diretoria, né? Talvez algumas tratativas iniciais, um namoro, alguma coisa assim, né? Até chegar a uma reunião que vai se falar realmente da estrutura, etc. Em que fase aqui vocês entram, né? Para, inclusive, já se preparar para uma primeira reunião, né? Vocês já conseguem já pensar na estrutura e nos problemas antes de chegar na reunião? O ideal seria que sim, né? Mas muitas vezes a gente realmente só chega na hora do contrato, né? Então depende do nível de maturidade do diretor ali que está à frente, sabe? Ou às vezes até da oportunidade que surgiu. Essa semana mesmo eu fui envolvida já veio assinado da outra parte e chegou para mim. Então você precisa se virar com o que você tem. Mas assim, o exemplo, né, mesmo é quando, por exemplo, a pessoa fala, está surgindo 5 novos modelos de negócio, daí ele pega, apresenta tudo aquilo que ele já apresentou para o presidente da empresa antes, ele já apresenta para a gente e já nos leva nas reuniões de negociação. Aí, normalmente, a gente já vai preparado, né? A gente já preparado, assim, no sentido de ler bem o que ele vai tratar, né? Qual que é o negócio. E daí, a bagagem a gente acaba já tendo, assim, né? De outras contratações. Mas o mais importante mesmo é entender do negócio ali, saber bem o que eles estão negociando. Porque, às vezes, eles falam ali nos termos, a gente fala do jurídico que usa termos, mas os executivos também, né? Usam uns termos, às vezes, que você nem entende qual que é a negociação que está acontecendo. Então, acho que a maior preparação é você entender bem o negócio e eu sempre procuro vivenciar como se fosse um negócio meu. Por exemplo, eu estou contratando um arquiteto para fazer minha casa. Aí eu vou imaginar, né? Se eu estiver contratando ele
eu me imagino naquela contratação, sabe? Me insiro nela de alguma maneira e tento vivenciar ali tudo que pode acontecer, todas as dificuldades que eu posso ter. E daí, entendendo bem o negócio, o resto a gente tem mais na prática, né? Do dia a dia, assim. Porque não muda muito as questões jurídicas, se você for ver, né? Mas a criatividade que a gente tem que usar para achar soluções, porque no mundo do negócio as pessoas são muito criativas, né? Inventam cada negócio que você, nossa, né? Como que eu vou fazer, né, para isso acontecer de uma forma assim tão prática como ele está falando, né? Nem é tão prático, às vezes no direito é mais burocrático e a gente tem que fazer isso acontecer. Mas as questões geralmente envolvem mesmo propriedade intelectual, dados, exclusividade, não concorrência, todas as questões assim que são as mais relevantes assim num negócio desses estratégico. E em termos de estrutura jurídica da parceria, né? Vocês seguem sempre um mesmo modelo, até porque vocês, se eu não estou enganado, vocês estão em forma de associação, né? Uhum. Então já tem algumas limitações, provavelmente, né, jurídicas para fazer determinadas estruturas jurídicas. Então já tem um modelo específico, uma cápsula aqui de modelo de parceria que vocês usam, ou existe uma flexibilidade ainda para pensar em diferentes estruturas, até para otimizar imposto, etc. Olha, existe sim. Até, né, em algumas ocasiões dessas que a gente contratou o escritório de vocês, né, para verificar algumas questões, né, de modelos de parceria. Então, tem de tudo um pouco. Mas é exatamente assim, às vezes a gente pode ver, né, uma parceria, ou pode ver, né, uma prestação de serviços, ou outro formato, outra natureza jurídica que seja melhor, né, sob esse aspecto tributário, ou quem sabe, né, de redução de esforços, ou de responsabilidade. Existe realmente a gente que diz, né, qual que vai ser a melhor já teve casos assim de mudar, sabe, a natureza jurídica de um contrato para outra, de não envolver às vezes partes que estavam sendo envolvidas, de fazer contratos separados, de fazer, então é bem variado mesmo. Interessante. Acho que aqui a gente tem uma riqueza bem grande, né, que eu digo que é olhar realmente pro core do negócio, né, diferente de você pensar naqueles contratos, né, mais simples de fornecimento, de aquisição de matéria-prima, de material escolar, etc. Né? Aqui é olhar também para o objetivo do negócio. Né? Então, você entender qual que é a riqueza que se quer gerar entre as duas pontas. Né? E a gente estava falando de criatividade, eu acho que nada mais estimulante para nós também, né? Do que pegar essa folha em branco, né? E olhar qual que é o objetivo central, qual que é o valor que as partes querem absorver dessa parceria e desenhar qual que é a estrutura jurídica, não só os contratos, mas pensar que realmente ser criativo, né? Como alcançar o melhor resultado para as partes. Então isso é interessante. Imagino que aqui também vocês tenham um fluxo específico para esse tipo de contratos, né? Até porque você não pode colocar na mesa um advogado júnior que não tem repertório ainda, né, para antecipar todos os pontos que precisam ser discutidos na mesa. O que muda para vocês aqui, né, em termos de, aí pensando na organização interna do jurídico de vocês? Olha, primeiro que não vai via sistema, né? A gente não vai. Ninguém vai inserir uma solicitação dessas pelo sistema lá de contratos. Então, foge do fluxo comum. O segundo, né, que envolve, por exemplo, uma equipe multidisciplinar, porque lá, por exemplo, no Marista, a gente tem advogado trabalhista, tem advogado tributário, daí tem outro que cuida de questões mais de filantropia, né, por ser uma associação, né, sem fins lucrativos. Então, às vezes é necessário que vá, né, essa equipe multidisciplinar de advogados, né, de temas distintos. Então, mas de um modo geral,
quem está na área de contratos acaba tendo um certo conhecimento já, tanto do trabalhista, quanto do tributário, quanto dessas outras. Então, se é alguma coisa que foge muito, né, do comum, aí a gente se sente melhor de chamar para essa reunião, né, todos esses temas. Mas, caso não, aí você já tem ali um conhecimento, né, e tudo que já foi estruturado ali para a área de contratos em relação a esses temas e vai seguindo ali. Ou, às vezes, é necessário também contratar, né, escritórios mais especialistas, né, porque quando você está dentro de uma empresa, de um certo modo, assim, você tem ali bastante variedade de temas, você é generalista e, às vezes, os escritórios, né, como vocês, são bem especialistas mesmo, né, estão ali estudando muito, né, determinado assunto. Então, às vezes, é contratar, né, um escritório mais especializado, buscar ajuda aonde você achar. Ou, por exemplo, não precisa ser um escritório de advocacia, mas uma empresa, né, de outra assessoria, né, relacionada a outro tema. Então, sempre eu acho que ter humildade a ponto de saber, né, que você tem que buscar, né, esse conhecimento mais profundo, porque o contrato ele tem que ser muito sustentável, né? Então, assim, eu posso não estar aqui amanhã, mas eu vou querer que esse negócio seja sustentável. Eu não vou querer ter lá a minha chancela num contrato que depois não deu certo, porque na hora de dar errado só vão olhar ali, né, quem que era o advogado que fez, né, ou enfim. Então, eu acho que a gente pensa muito nessa questão de sustentabilidade, de você pensar que você não vai estar aqui amanhã para colher os frutos, mas que você quer que esses frutos sejam colhidos da melhor forma. Então, você vai buscar ajuda aonde quer que seja para trazer com que aquilo seja bem sólido e bem sustentável. Legal. Eu brinco que às vezes são os nossos filhos também, né? Porque a gente já foi contratado também para alguns contratos desses e quando a gente vê na rua, né, na vida real, aquele empreendimento que você ajudou, tal, você olha e, puxa, eu ajudei, né, na estruturação jurídica disso, na preparação disso. Então, traz até uma motivação maior, né, enfim, um sentimento bom de ter participado um pouco disso, né? E aqui, quando a gente fala dessas parcerias estratégicas, acho que tem os seus desafios próprios também, né, da parceria. Acho que você ter realmente essa página em branco, digamos, às vezes facilita, às vezes dificulta, porque às vezes você quer fazer algo muito inovador, como você falou, que você ainda não tem, por mais que você tenha, né, repertório para pensar nos problemas, você ainda não tem aquele repertório tão específico para aquele tipo de parceria, para aquele tipo de situação, né? Em alguns casos em que eu atuei, inclusive, à medida que ia se estendendo essa parceria para outros anos, a gente ia fazendo aditivos para começar a cobrir aquilo que a gente deixou mais aberto no começo, né? Uhum. Mais genérico, porque a gente ainda tinha que entender melhor o negócio. E depois, no primeiro aditivo, já mudou bastante coisa para... agora surgiram problemas concretos ou dúvidas concretas que a gente não tinha como antecipar antes, e agora a gente vai cobrir no aditivo. Acontece isso com vocês também? Vocês têm esses relacionamentos mais alongados também nessas parcerias e conseguem melhorar o contrato ao longo do tempo? Sim, quando você coloca para rodar, que as coisas vão aparecendo mesmo, algumas dificuldades, né? E algumas questões que às vezes não estavam previstas e que geram, né, alguma dúvida ali na operação, e que daí às vezes você não tinha combinado, daí fica uma questão meio divergente, e daí as partes decidem então colocar em contrato. Então a gente tem sim, né, muitas questões dessas, mas de um modo geral, assim, o que eu vejo? Que às vezes quando você especifica demais as coisas num contrato, não é o melhor caminho, porque daí você engessa muito a operação. Então, eu sempre pergunto assim, é necessário mesmo, né, trazer isso para um contrato ou o gestor consegue na operação, né, fazer essa rota acontecer? Porque às vezes, imagine chamar os representantes legais da empresa para discutir, às vezes, umas questões operacionais, não fica muito bom.
Então, a gente sempre se faz essa pergunta, né? Você como gestor aí, né, do produto, né, desse serviço, você não consegue arrumar isso na operação, colocar um manual de operação, alguma coisa assim? Ah, não, tá difícil, tá gerando divergência, né? E daí isso tem alguma questão financeira ou alguma questão assim, daí a gente traz para o contrato. Mas se não for necessário, a gente não traz, porque o contrato ele tem que ser um pouco mais genérico para não engessar muito o negócio, porque hoje é assim, amanhã pode não ser, então se você conseguir trazer uma redação que seja mais genérica, assim, mas que ao mesmo tempo resguarde e não coloque ali uma operação, né, em si ali que pode mudar, aí você não precisa ficar editando. Então a gente sempre se faz essa pergunta, assim, na operação você não consegue ter um manual de operações financeiras aí que seja assinado aí pelas partes, né, e consiga resolver isso. Aí a gente vê qual prejuízo que aquilo pode trazer e se realmente tiver alguma relevância, né, financeira, alguma questão assim, a gente coloca em aditivo. Ou se for alguma questão de alçada, às vezes uma questão de estão querendo mudar alguma questão financeira que vai acarretar na remuneração. Aí é importante que os representantes legais estejam, né, de acordo até por causa da alçada, enfim. Aí a gente traz para o aditivo. Mas é normal ter bastante aditivo, assim, né? Bastante não, mas sempre tem um ou outro, né, prevendo alguma coisa, porque quando você coloca a operação para funcionar, sempre tem alguma coisinha. Uhum. E eu falo, né, aí tá a importância considerando-os, inclusive, né, de você deixar bem claro, mesmo sem ser específico, porque você ainda não consegue ser muito específico, mas você deixar bem claro qual que era o contexto, né, da negociação, os princípios centrais. Excelente, Vanessa. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final novamente aqui do nosso segundo episódio juntos. Agradeço novamente a tua participação, né, ter compartilhado todos esses insights conosco, toda a tua experiência. Espero que tenhamos mais episódios pela frente aí, mas fica aqui meu agradecimento especial por esse segundo episódio também. Eu que agradeço, obrigada por me convidarem e sempre que for necessário me chamem. Obrigado, Vicky.